Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos então hoje começar um novo trabalho de reflexão na nossa casa Caminho da Redenção. Meu nome é Iris. Então, para iniciar esse pequeno trabalho dessa tarde, vamos fazer uma pequena oração pedindo ao nosso Pai Criador que nos ilumine, que nos assista nesse momento, ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos protetores e amigos espirituais que possam nos inspirar, nos iluminar nesse momento, para poder transmitir a todos aqueles que possam ouvir os ensinamentos deixados por Jesus. Que assim seja. Então eu vou ler uma pequena leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que justamente tem o título para a palestra de hoje, que é Em Ti Mesmo. E o Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 22, ele diz: tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé, no poder relativo que lhes foi confiado, e aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas sem roteiro e sem encaradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém no seu círculo mais próximo, mas a afeição ao laço amigo, o calor das dedicações elevadas, não podem excluir a confiança em si mesma diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso? Se o Senhor te confiou esse ou aquele trabalho justo, faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, o título da palestra de hoje é Fé em Ti Mesmo. Aí Paulo faz essa pergunta, né? Tens fé? E ele diz, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Quer dizer, ele pede para nós, então, confia em ti mesmo diante de Deus. Então, fé, a palavra fé, ela vem do latim fides, né? É a firme convicção de que algo seja verdade. É a confirmação. Então, a fé, ela tem a ver com fidelidade. Mas fidelidade a quê? A nossa consciência. Então, podemos até colocar um objetivo, né, depois desse substantivo, e aí ficaria assim, fidelidade consciencial. E o que é essa fidelidade consciencial? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Então, todos nós trazemos em nossa consciência as leis divinas. Quando falamos de fé,
não é de uma crença pura e simplesmente, né? Não é a religião. É fé dentro da visão espírita, é um processo de convicção. Então a fé, ela é um sentimento que nasce em cada um de nós sobre o nosso destino futuro. Então é a consciência das imensas faculdades que possuímos e que estão como uma semente adormecidas em nosso íntimo. Então cabe a nós, né, pela ação da nossa vontade, fazer germinar e crescer essas faculdades ao longo do tempo. Então, até hoje, a fé é mais compreendida pelo seu aspecto religioso. Então, não se foi examinado profundamente o que é realmente a fé. Ela ficou superficial, né? Achamos que é realmente um aspecto religioso. Então, isso acontece porque ainda a maioria de nós entendemos que o verdadeiro caráter da missão de Jesus, né, consideramos apenas como um chefe de religião, capaz de operar milagres através da fé. Assim que nós vimos Jesus até então, né, como um chefe de religião. Porém, né, esse não é o único objetivo da fé na vida de todos nós. Ela também reflete a confiança que se tem na possibilidade de realizar alguma coisa. Então Jesus, sim, né, Jesus realizou verdadeiros milagres, demonstrando com isso o que podemos fazer quando possuímos a fé. Ou seja, quando temos vontade de querer e a certeza de que com essa vontade podemos realizar muitas coisas. Então, os apóstolos, na época de Jesus, eles também realizavam os milagres, né? Eles também pregavam o evangelho e praticavam a cura através dos fluidos magnéticos. Então, os milagres nada mais são do que a ocorrência de fenômenos naturais, que se operam mediante da vontade de quem quer que seja, desde que possuímos uma fé ardente, sincera e verdadeira. Então, as causas desses efeitos naturais eram desconhecidas pelos homens daquela época, não se entendia ainda o que acontecia. Quando Jesus praticava a cura, eles não entendiam o porquê, o fenômeno da cura. Então, eles achavam que aquela cura, aquele acontecimento lá era um milagre. Hoje são uma grande parte explicados e compreendidos pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então, o espiritismo, como conceitua Kardec, é a ciência que trata da natureza e da origem do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. É essa relação que nós temos com a vida espiritual, né? E do magnetismo, que é um processo de que nos servimos para a concentração e a liberação do fluido. É essa associação magnífica, essa associação maravilhosa de todas as forças criadas, né? Então, esse fluido, ele é circulante, né? E que põe os seres em vibração uns com os outros. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, por isso que esse fluido, essas energias, elas são circulantes. Então, o nome magnetismo, ele vem de magneto, como o ímã, né? Um exemplo como o ímã que possui a capacidade de atrair, né, substâncias magnéticas como ferro, metal. O magnetismo é um processo de atração e repulsão entre energias. Então, todos os corpos da natureza emitem energia, todos os corpos. E, portanto, em contato uma com as outras, essas energias se atraem ou se repelem.
agem umas sobre as outras em intensidade diversas, né, de acordo com as variadas circunstâncias. Aí Emmanuel, ele esclarece no Consolador, na questão 26, que ele diz que o magnetismo é um fenômeno da vida, né, por constituir manifestação natural em todos os seres. Então, isso aí está inerente dentro de nós, né? Então, se nós analisarmos como nós somos criados por esse Pai misericordioso, esse Pai bom, justo, nós temos dentro de nós as condições plenas da cura, né? De nós mesmos e de outros através do magnetismo. Então, por exemplo, aqui o passe magnético. Então, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 33, Kardec esclarece ainda que a ação magnética pode produzir de muitas maneiras. Então, pelo próprio fluido, né, ou magnetismo humano, o nosso próprio magnetismo, né, cuja ação se acha ligada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. E segundo, pelo fluido dos espíritos, né, atuando diretamente sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento. Então, quando nós suplicamos a Deus através das nossas orações, pedindo ao Pai que possa nos assistir, nos amparar, nos iluminar, os primeiros que recebem essa mensagem são os nossos protetores, nossos anjos da guarda, que vêm através da vontade de Deus nos atender. Aí eles emanam esses fluidos, essas energias para nós, né, para nossa cura do nosso íntimo, que às vezes nós estamos ansiosos, nós estamos aflitos, aí nós sentimos essa vibração de Deus em nossos corações e nos sentimos aliviados. É quando eles estão emanando esses fluidos magnéticos. E aí, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários sobre um encarnado, é isso que acontece. E outro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o médium, que é o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. Isso acontece no passe magnético, nas nossas casas espíritas, onde quando nós vamos tomar o passe, o médium recebe do seu mentor espiritual as energias necessárias, os fluidos necessários que são transmitidos primeiramente para o médium e esse então transmite para o doente. E aí ele vai sair confortado, aliviado. Então, em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é frequentemente espontâneo. Porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador, que solicita a atenção do seu mentor espiritual. Então, como diz aqui, o magnetizador, aliás, o magnetismo, quando colocado em ação, é uma das maiores provas do poder da fé que possui. E é pela fé que ele cura, né, e produz fenômenos especiais que antigamente eram qualificados de milagres. Então é a fé que faz com que nós nos curamos, é a vontade de ficar bons. Então o Emmanuel, ele define lá também no livro Consolador, na questão 98, que ele fala sobre o passe, que ele diz assim: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são realizados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais, né, desse fluido cósmico universal.
E ainda ele diz também, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 153, que ele diz que os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Veja só. E às vezes nós nos sentimos tão aflitos e não nos percebemos que nós temos tudo isso ao nosso favor. Então, por isso, a necessidade de a fé em si mesmo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz por que a fé, né? Ela pode ser humana e ela pode ser divina. A fé humana, quando nós aplicamos nossas faculdades nas realizações das coisas materiais, né? E a fé divina, quando nós pensamos em nosso futuro e usamos essas faculdades para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, o homem inteligente, como diz aqui no Evangelho, que se lança na realização de um grande empreendimento aqui na Terra, ele triunfa se ele tem fé. Quer dizer, ele organiza, ele elabora, né? E ele, como ele tem fé na realização, ele realiza esse empreendimento. Ele sabe que esse empreendimento vai ajudar ele e vai ajudar toda a humanidade, se necessário. Então, ele sente em si mesmo que pode e deve atingir seu objetivo. E é justamente essa certeza íntima que lhe dá essa força extraordinária. É a fé em si mesmo, é a vontade de realizar e ele realiza. Então, o homem de bem, que acredita na continuação da vida após a morte, ele deseja preencher sua existência com nobres e belas ações. Retira da sua fé, da certeza na felicidade que o aguarda, a força necessária para realizar os milagres da caridade, do devotamento e do desapego. Então, ele vive essa encarnação, mas com a certeza que estamos só de passagem, que nós temos uma missão aqui na Terra, né? Que nós precisamos praticar a caridade, o amor, para que nós possamos progredir e depois sim podemos partir para o nosso verdadeiro lar, que é a espiritualidade, como diz aqui, né? Com devotamento e desapego, né? Então, com a fé não existe tendências más que não possam ser vencidas. Então, se todos nós, encarnados, tivéssemos a consciência da força que trazemos conosco e se quiséssemos colocar a nossa vontade a serviço dessa força, seríamos capazes de realizar o que até hoje, né, que até agora chamamos de milagres, que essas maravilhas, esses fenômenos, mas que não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a fé, assim entendida, ela compreende a força espiritual que possuímos, confiando nas leis divinas, no auxílio espiritual dos espíritos protetores, que podem trazer-nos as energias adequadas aos nossos propósitos, né? Colocando assim a nossa vontade de querer a serviço dessa força e podemos assim realizar, né, o milagre da nossa transformação moral e deixando de ser uma pessoa rebelde, né, infeliz, que às vezes nós somos, para tornar-se uma pessoa mais útil a si e aos outros. Então, com esse pequeno trabalho, irmã, nós podemos refletir que sem a fé a vida perde o seu sentido, né? O sentido mais amplo, o altruísmo, a caridade, a esperança no desejo do progresso e do bem-estar do próximo, né? E aí cedendo lugar, às vezes, a satisfações imediatistas, aos prazeres passageiros, ao egoísmo, ao materialismo.
Então vamos refletir nesse pequeno trabalho para que nós possamos trazer o Evangelho de Jesus para dentro dos nossos corações. Que assim seja, irmãos. Obrigada.